Opa! Boa noite a todo mundo que está chegando. O grande pastor Charles aí acabou de entrar. Vou chamar ele aqui para todo mundo conhecer. Boa noite, Neide. Neide é nosso participante que mais marca a galera nos sorteios, né, Neide? E Diga aí, aí, Charles. tudo em paz? Tudo em paz, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem por aí? Só ajustar aqui as coisas que. Perfeito, pode ficar à vontade. É saindo uma live entrando em outra, né? E o meu computador aqui, do nada o bicho parou de ligar, pô. E foi. Aí tinha as coisas aqui para eu pesquisar, tava tudo no computador, mas a gente vai do método tradicional, vamos na palavra aqui. Vamos na palavra, né? Deixa o Espírito guiar, né? Amém. É isso aí. Pois, pessoal, vocês que estão assistindo aí, a gente vai dar início a mais uma live aqui da série de lives que a gente tem programada, e hoje com a honra de estar com o pastor Charles Galvão, lá da Anglicana Comunhão em João Pessoa, Paraíba, tá? Então, convido aí a todo mundo. E aí, grande Gustavo, rapaz, apareceu. E aí, todo mundo aí vai na setinha, aí embaixo vai no aviãozinho. Convida a galera, convida as pessoas, tá? E hoje a gente vai tratar de um assunto bem relevante, um assunto que vai dar o que falar, porque realmente tem pessoas que estão precisando ter uma convicção maior disso, né, Charles? Tá difícil, viu? Hoje tá Tá difícil. difícil. Se alguns líderes não ajudam, né? Fica mais difícil ainda, né? Exatamente. Estou aqui chamando a galera, convidando aqui um pessoal. Então, boa noite a todo mundo aqui, algumas pessoas que já vêm entrando. Grande Marcos. Aí, vai entrando aí meus seguidores aí também. Virgínia entrou aí, ó, lá da igreja. Glória a Deus por isso. Que Vamos falar. benção. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente fica acostumado, a gente fica mal acostumado a pesquisar as coisas e deixar salvo no computador. Tem que Deixa só no computador e acaba, o computador para, a gente para junto, né? bater na nossa vida, vida na vida, né? Pois é, pois é. Realmente. E Carlila, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá, ela já entrou, tá na live, tá assistindo ali dentro. Uhum. Tá, graças a Deus ali com os meninos. A gente estava assistindo uma live aqui do Pastor Neto com o Greg, Sim, né? sim, O sim. Greg é um dos meus discípulos, o outro entrou agora há pouco aqui na live também. E o Greg estava nessa, nessa live lá com o Pastor Neto. E foi muito massa, foi muito bom. Grande Ítalo Moraes, esteve aí, está entrando. Boa noite para vocês. Willa Neide, Lila desejando graça e paz aqui para a gente. E aí, como é que foi o dia por aí hoje, Charles? Tudo. Hoje foi desafiador, porque eu tive que levar na minha sogra, porque a gente não vai lá, né? Por causa desse Ah, isolamento. Só que hoje a gente tinha essa live com o Guilherme Reisa, e já fazia tempo que a gente queria marcar, e aí a minha sogra disse, eu posso ficar uma horinha pra vir. E aí é toda uma logística aham. pra gente poder fazer, né, a live acontecer, é todo o processo. Aí, só que é uma hora antes, uma hora durante e uma hora depois. Então, Uma hora depois. Pois é, tudo bem corrido mesmo, né? Aí, meu discipulador Guilherme, aí, ó. é, Uma geração de discipulador, de discípulos e discipuladores aqui, né? e benção, meu irmão. Eu, eu discípulo de Guilherme, Guilherme, discípulo seu, E o meu discipulador estava com você um dia desse, o Bispo Márcio. Bispo Márcio, e aí e a Guilherme dizendo aí, maratona de lives. Tamo junto. É nóis. Uma honra. A Obrigado pelo. Guilherme, né, eu que agradeço, Charles, sinceramente, cara. Pensei nos temas assim, tive esse direcionamento de Deus mesmo para a gente fazer um dos temas que
fossem de encontro a auxiliar as pessoas, a chegar a tocar o coração das pessoas, entender esse momento que a gente está passando, que a gente precisa passar com Deus e não sem Ele, né? Isso. Tudo sem Ele é bem mais difícil. E o propósito quando a gente criou a Zion Artigos Cristãos era esse, era auxiliar pessoas, era ajudar pessoas. Então, o nosso intuito era empreender levando a palavra de Amém. Deus. Então, nós não estamos aqui buscando quantidade de espectadores ou de seguidores, mas sim tentando levar a palavra. Então, se uma ou duas pessoas forem atingidas, se uma ou duas pessoas receberem isso, para a gente já é a melhor coisa do mundo. Isso. Esse é o pensamento. Tá indo bem, Daniel. Pois é. E aí foi desafiador para criar, eu e Lila. A gente pensou, relutou e disse, vamos lá. E aí foi numa reunião com o Bispo Márcio também, pastora Sônia, toda a equipe pastoral, né, abaixo lá sob a coordenação da pastora Sônia, com o Bispo Márcio, que numa palavra que ele lançou, ele disse, é hora de semear. Aí eu digo, pois é agora. É agora, né, que a gente vai com tudo, que é para as coisas acontecerem. Tá? Amém. Assim, o Instagram ainda está espalhando aí as lives e a gente tem muita live nesse período, né? É live que não acaba mais. E o pessoal diz bem assim, não, mas pode ter muita concorrência de lives. Sinceramente, dependendo do intuito, vou dizer assim, do teor da live, não é concorrência. Nada. Se dois, três estão falando ao mesmo tempo sobre Deus... Eu tenho visto duas coisas importantes sobre isso, sabe? Primeiro, você sempre tem algo que você é uma autoridade específica. Então, Exato. não é autoridade em tudo, mas tem coisas que Deus nos levanta em uma autoridade específica que atrai o interesse de algumas pessoas, ao ponto de que você influencia um nicho de pessoas. Exatamente. E eu tenho agora no meu Instagram, porque eu sigo muitas pessoas, eu tenho acho que umas 25 a 30 lives rolando agora. Porque eu sigo muitas pessoas de igrejas, de ministérios e tudo mais. E essa hora, 10 horas, é uma hora propícia para muitos ministérios nessa área. Mas só que nem todos me interessam. Então, assim, você vai interessa. E eu acho massa, achei massa primeiro, eu achei top demais a logomarca de vocês. Incrível, da Zion. Incrível. Bacana, bacana. Que bom. Top. E essa logomarca, se você colocar um farol em cima dessa monte aí, vai ser a logomarca da juventude. Pois é. Na época, na juventude, há um ano e pouco atrás, que nós teríamos um farol alicerçado na rocha. E a gente primeiro, há 2 anos atrás, Deus ministrou para a gente abrir a Juventude Farol, um tema específico. Só que um ano depois, isto é, no ano passado, Deus ministrou para a gente ir um pouco a mais. Esse farol, ele é acessado uma rocha. E igualzinho aí, esse Zion, parabéns. Glória a Deus por isso. Que bom, que bom. Só uma história rápida, né? A gente vai já começar a tocar de cheio no assunto que todo mundo aqui vai se sentir muito abençoado. Não sei se tanto quanto sua live de hoje de manhã, seu devocional, que sinceramente aquilo foi devastador no coração de muita gente. De fato, ali foi muito abençoado. E a Zion, quando a gente pensou em criar, foi exatamente pensando na essência do nome, né? O Zion lá da antiguidade, que seria o Sião. E aí vai desde dos trechos que diz que os montes de Sião não se abalam. Então, quando a gente pensou em Sião, Zion, rocha, montanha, morro e tudo mais, e aí pedindo ajuda de um amigo muito querido, cristão fervoroso como a gente, ministro do louvor também, e designer acima de tudo, ele chegou a fazer essa logomarca absurdamente linda. Sinceramente, eu amei. Eu amei, top demais. Desde o princípio. E aí, gente, iniciando um pouco hoje, a gente vai fazer esse bate-papo, essa conversa entre amigos, convidando aqui o pastor Charles Gavão, como o Guilherme, meu discipulador, estava falando agora há pouco, né? Uma maratona de lives hoje, ele já vende algumas hoje durante o dia, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que para muitas pessoas ainda não traz tanta convicção, que é Deus está no controle. Isso. Deus está no controle das coisas, certo? Então, o Nicolas acabou de entrar aí, me recordo dele, cara, da última vez que eu fui, né? O Nichols.
André, tem É. um pessoal que são meus seguidores fiéis aí. Eu posso abrir qualquer live, só vou Então, falar. o Nichols eu me recordo claramente lá dos dois concílios que eu fui. A gente Isso. até trocou um papo, bateu um papo aí, certo? Aham. Muita saudade da galera daí. São Ramos, pessoas abençoadas. meu seguidor também, ó. Letícia Santo André. Tem uma galera aí que é Aham. firme, profissionais de 8 horas da É manhã. firme, né? O pessoal, onde eu vou, os caras abrem a live. Eu fico muito, muito feliz. Bem, é do Muito. devocional. Eu fico muito feliz. E, Daniel, assim, desculpa, já entrando no assunto, mas eu vejo muitas coisas, Deus está no controle de tudo, né? Que esse devocional é o maior exemplo disso. Eu me lembro que Exato. desse devocional, eu lembro que eu tinha orado e eu já tinha falado com o bispo, eu disse, bispo, eu quero fazer algo, sabe, para a juventude, porque meus jovens, meus discípulos, eles já estão fazendo algo e eu acho incrível, eu botei eles para fazer. Mas eu sinto que eu deveria fazer algo. E aí eu conversei com ele, ele me deu um apoio e eu disse, olha, eu vou começar a fazer um devocional aí, todo dia. Só que quando você vai começar algo, você não pode depois voltar atrás de uma coisa que você já iniciou. Exatamente. Para mim, missão dada é missão cumprida. Se Deus me deu uma palavra, eu vou até o fim. E aí eu disse, olha, se eu quero promover com que todo mundo, ou pelo menos as pessoas que eu influencio, eles tenham uma vida devocional, eu vou precisar de constância. E constância é algo que Deus tem falado muito no meu coração, sabe, Daniel? De ser constante. Aham. Constância tem tudo a ver em Deus estar no controle. Sabe por quê? Porque, assim, quando nós queremos controlar as coisas, nós somos inconstantes. Mas quando nós deixamos Exato. Deus coisas, tudo passa a ser constante. E o maior exemplo, eu trouxe esse texto bíblico, eu fui procurar aqui na Bíblia, porque eu tinha salvo aqui, só que eu tive que ir no método manual. Meu computador pifou na hora da live. Não sei o que foi que houve, demorou uma Aham. memória. Eu sou de TI também, então eu mesmo resolvo depois. Mas, Lucas capítulo 25, a Bíblia, ou perdão, Lucas capítulo 8, a partir do verso 25, é um texto bem conhecido, onde Jesus ele acalma uma tempestade. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai ministrar hoje. O texto diz assim, Lucas 8, e aconteceu que num daqueles dias entrou ele em um barco na companhia dos seus discípulos e lhe disse, passemos para a outra margem do lago. E eles partiram. E enquanto nadava, Jesus adormeceu. É aquele texto onde Jesus dormiu, né? O caos acontecendo, o vendaval acontecendo e Jesus dormindo, gente. Para que se Nicolas estiver online aqui, ainda ele vai saber, ele adora dormir. Ele acha todas as coisas. Mas é interessante que o texto diz, e sobreveio uma tempestade de um vento no lago, correndo eles perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, nós estamos perecendo. E despertando Jesus, Jesus repreendeu os ventos e a fúria da água. E tudo cessou e veio a bonança. Então ele disse, onde está a vossa fé? E estes, possuídos de temores, diziam, quem é esse que até as tempestades ele acalma? Rapaz, eu vejo nesse texto, eu fico pensando em nós. Porque se Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive dos ventos, né, da tempestade, do mar, eu fico me imaginando ali como Pedro, como os outros ali, que estavam no barco. Certamente João e mais alguns discípulos. Não estavam todos, porque um barco não caberia todos. Mas Exato. como é que eles estavam vendo tudo acontecendo e disse assim, meu irmão lascou. Aqui na Paraíba a gente lascou, não sei como é no Ceará. É desse jeito. Lascou. Apoio deu águia, apoio complicou, porque se a gente vai naufragar todo mundo, velho. Olha a tempestade. E Jesus estava dormindo, gente. Certamente, antes de despertar o mestre, os discípulos fizeram tudo que era possível. Tudo que estava na mão deles, eles fizeram. Certamente, eles puxaram para um lado, para o outro. Certamente, cada um puxou uma oração. Certamente, alguém fez alguma coisa. Só que chegou uma hora que ninguém queria mais acordar o mestre, mas tinha que acordar. E alguém foi lá e acordou o mestre. Isto é, Jesus, olha só, agora
não dá mais para fazer mais nada. Agora é contigo aí, me ajuda aí, eu preciso da sua ajuda. E se a gente for trazer para a nossa vida hoje, tem tudo a ver. Porque nós somos como os discípulos. A gente primeiro a gente enxerga uma tempestade e a gente se desespera. A gente esquece que o barco ele tá ali. Só que a gente esquece quem está no barco, em primeiro lugar. A gente esquece quem está no barco. A gente esquece Exatamente. da nossa própria vontade, a gente quer fazer o nosso jeito, a gente esquece de Jesus. E a gente faz tudo que é possível na nossa mão. E deixa Jesus de lado, mas enquanto a gente tem que fazer a primeira coisa é chamar Jesus. Ou primeiro, ter a fé que ele está no barco. Porque Jesus ele fala sobre a incredulidade dos discípulos, mas não na incredulidade de mandar cessar a tempestade. Mas eu penso isso, que o que faltou para os discípulos foram crer que Jesus estava no barco. Então, assim, faltou eles crerem que Jesus está no controle. Se ele era o cara e ele está no barco, meu irmão, eu vou aqui relaxar. Eu vou confiar. Eu vou confiar porque ele vai resolver e ele não vai deixar a gente afundar. Então, o que faltou ali para os discípulos não foi uma fé, porque algumas pessoas alegam, alguns teólogos alegam, que essa fé que Jesus disse, homens de pouca fé, ele diz assim, né? Onde estava... Quando Jesus estava questionando isso, ele não estava questionando a fé de ação para os discípulos, mas uma fé de deixar no controle para Jesus. Exatamente. E engraçado. Óbvio, a gente vai naufragar, pode dizer. Exatamente. Eu estava lendo e, por incrível que pareça, já é a segunda vez, principalmente nos assuntos que a gente tem debatido nesse período, desde lá com o pastor Igor Mello, né, lá de Goiânia, que é muito comum a gente, quando tira para fazer os estudos, como você disse, para se preparar para o conteúdo, a gente acaba, de uma hora ou outra, realmente tendo acesso a indo buscar no mesmo lugar, né? Nossa, E foi... mais aí do Brasil. Seja bem-vindo, Bispão. Glória a Deus pela sua Bom, vida. Bispo Miguel chegou, né? Acabou de entrar na live, né? Primário. Então, um grande abraço, Bispo. Viu? E, como eu estava dizendo, Charles, é assim, hoje em dia, quando a gente vai buscar alguma coisa, quando você começa a se apropriar da palavra de Deus, quando você começa a estudar, entender, deixar a sua vida fluir como Deus quer, crendo em Jesus como um ser vivente ao seu lado, dentro de você também, é engraçado porque, assim, nós lemos praticamente a mesma coisa, né? Nós acabamos estudando a mesma coisa para falar desse assunto. E aí eu comecei a tirar algumas conclusões, porque, assim, em tempos difíceis como a gente está vivendo, diante de gigantes que acabam se levantando contra a gente, e nesses mares revoltos, quando a gente está passando por algum, né? A gente não deve diminuir a nossa expectativa, a gente deve aumentar a fé. Verdade. Né? Exatamente por isso, porque assim, essas crises que a gente passa, e essa é só mais uma, que em nome de Jesus vai passar rápido, elas não afetam o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Né? Elas revelam no que nós cremos. A gente Como? esquece que as tempestades elas vão acontecer. Então, assim, a gente esquece disso. Eu não sei aí no Iguatu. Porque, assim, aqui em João Pessoa, tu já esteve aqui, tu sabe. E tu já deve conhecer. João Pessoa, hoje de manhã, teve um toró. Teve uma chuva. Meu amigo, de derrubar os prédios. 10 minutos de chuva. Depois passa. O sol abre, tudo normal. O sol forte, de repente. Então, João Pessoa, o clima é muito tropical. É muito latente o clima. Uhum. E só que a gente vê sempre no jornal que fomos surpreendidos por uma grande chuva, uma grande tempestade, choveu 120 milímetros, o que é fora do padrão, não sei o que, sempre choveu muito. Mas, meu amigo, todos os anos eu escuto várias vezes a mesma coisa. Exatamente. A história, se todo mundo sabe que todo ano vai ter uma chuva grande, vão ter chuvas grandes, por que a gente não se prepara? Se todo ano vão existir tempestades, por que a gente não se prepara? Esse é o nosso problema. Porque, de alguma forma, Daniel, vai surgir uma tempestade sobre a sua vida. Isso não é profecia, viu, Carlila? Não, não é profecia. É uma realidade. Vai chover. Exatamente. Vai chover. Fazer é reforçar o seu teto. O que lhe cabe é, meu amigo, vou investir um dinheiro aqui, vou ajeitar melhor esse teto.
vou ajeitar melhor meu alicerce, eu vou refazer essa casa, eu vou refazer meu casamento, eu vou refazer a minha vida, a minha espiritualidade está fraca, eu tenho que me aprofundar, porque em algum momento vai chover. Em algum momento vão acontecer tormentas na sua vida. Em algum momento vai vir um vento contrário. Em algum momento vai existir uma tempestade. A questão é, quem está se preparando para as tempestades? Se você já sabe o que vai acontecer, você não pode ser pego desprevenido. Não é desculpa. Então, assim, desculpa, Daniel, mas mais uma vez esse exemplo. Um dia vai acontecer que Carleila vai endoidar. Sei lá, vai ter alguma coisa, vai brigar com você. Na verdade, eu sei que quem dá trabalho na história é você, na realidade. Mas eu estou só aqui fazendo... Mas em algum momento vai existir uma faísca, porque vocês são seres humanos, vai existir. Só que a questão é, onde vocês estão alicerçando o casamento de vocês? É isso que vai fazer a diferença. Porque vai vir um vendaval, um vento forte, mas se você não fincar bem, se você não enraizar bem, você vai voar rapidinho. Então, Exatamente. isso vai demonstrar que você precisa estar alimentando bem o seu coração, porque as tempestades elas vão vir em algum momento. E se você não estiver bem arraigado, se estiver bem enraizado, você vai perder tudo que Deus lhe deu. Então, tenha muito cuidado com as tempestades. Mas, ao mesmo tempo, você já sabe que ela vai acontecer. Então, o que está faltando para a gente começar a cuidar dela? Né? Vamos alimentar nossa fé, vamos alimentar nossa esperança. Um dia vai surgir uma escassez. Você falou aí sobre caráter. Essa crise está revelando o caráter de muitas pessoas. Né? Está revelando coisas, não está construindo coisas, está revelando. Está revelando que pessoas não estavam preparadas emocionalmente. Está revelando que casamentos não estavam bem preparados para conviver juntos. Eles estavam só sendo amigos. Por isso que agora estão brigando, feita a gota serena. Está revelando que o seu relacionamento com os filhos estavam terríveis. E agora eles estão insuportável porque cada um está no seu quarto. Então, isso está revelando o que você já semeou a vida toda. Mas está na hora, porque Deus ele sempre dá uma nova chance. E como ele está no controle da nossa tempestade, é ele quem dita a nossa história. É nisso que eu creio. Exatamente. E ainda tem mais, né? Quando a gente passa por uma tempestade dessa, de certa forma, é como se fosse um termômetro para a nossa fé, um termômetro interno de o quão nós acreditamos em Deus, o quão nós cremos em Cristo. Porque ela acaba mostrando o quão superficial ou profunda é a sua relação com Deus, né? Isso. Então, nesse momento é como se você tivesse, de fato, que antes de tudo acontecer, você nunca vai saber quando essas tempestades vão chegar, mas você precisa sempre estar preparado, né? Como um cristão que nós somos, cristãos que nós somos, nós precisamos fazer, digamos, tudo que Cristo nos ensinou, de continuar esse ministério de Jesus aqui na Terra, porque nós não sabemos quando vai ser o retorno dele, quando vai voltar, mas sabemos que em nenhum momento, até o fim da vida de nenhum dos discípulos dele, eles pararam durante um ano, durante meses ou dias, simplesmente porque disseram, não, eu vou parar aqui, porque eu não sei até quando que eu vou conseguir, então vou descansar. Quer descansar, descanse no Senhor, descansa nessa fé, nessa crença, nessa confiança, né? E a Letícia até colocou agora que nessa tempestade estamos observando de fato onde o nosso barco está ancorado. Isso aí é uma verdade. Não é à toa que muitas vezes a gente enxerga, quando vemos aí estampas, capas, figuras com a palavra fé, geralmente você tem uma âncora associada, né? Rapaz, eu vi essa semana uma estatística, eu estava assistindo a CNN, é um dos poucos jornais que eu ainda consigo assistir. É difícil assistir jornal nesse época. Mas como é um jornal que não foca muito, não foca só nos temas polêmicos de política e tudo mais, ele também, às vezes aborda outras coisas. Aí eu vi uma matéria bem interessante. Ele colocou assim, que a Google divulgou que essa semana, até o final de semana passado, tinham duas palavras que estouraram no Trend Topics aí no mês de abril e o começo de maio, que foram a palavra fé e Deus. Então, assim, estourou. É tipo assim, já era uma busca alta, agora estourou. É tipo assim, era 60, passou a ser 100. Então, tipo assim, praticamente a busca de pessoas por fé e por Deus, né? Eles querem ter um relacionamento com Deus. E uma outra pesquisa, algumas semanas atrás, também falou
o que as pessoas mais sentem falta e a primeira coisa que elas vão fazer quando acabar a quarentena. E a grande maioria esmagadora disse que iria para a igreja. Amém. Eu fiquei muito surpreso. Porque as pessoas estão procurando Deus. Estão procurando voltar. Enfim, a gente tem que ter muita consciência disso, né? E começar a valorizar a nossa fé e aquilo que Deus ele já tinha nos dado. A gente também tem que produzir o efeito da resiliência. E aí eu quero indicar um livro aí, Zion, Artigos Cristãos, em breve vai vender livros também, já declaro isso em nome de Jesus. Amém. Eu recebo. Vida Poderosa. Fazendo uma propaganda de graça aqui. E quem é o autor? É o bispo Carlos Damasceno. É um amigão, eu conheci ele em São Paulo. Ele é muito amigo do bispo Márcio Meira. Inclusive, nesse livro, é fácil do Miguel Shoa aqui. O livro do Miguel Shoa também é muito bom, né? Isso. Então, esse livro é incrível. E no capítulo 5 dele, ele vai falar sobre resiliência em tempos difíceis. E aí eu quero já liberar uma palavra aqui, com a sua permissão, para o povo. Pode ficar à vontade, chefe. Sim. Nos tempos de escassez, a melhor posição é entender que tudo passa. Porque está invertido, né? Está a câmera da frente. Exato. Mas escassez, a melhor posição é entender que tudo vai passar. Essa é a melhor postura. Porque o próprio Jesus falou isso aqui. Presta atenção nisso. Olha o que Jesus deixou entender. Olha, está na Bíblia. A gente leu esse texto agora. E chegando eles para Jesus dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. E Jesus despertando, ele repreendeu o vento e a fúria da água. E agora vem a sacada. E tudo cessou e veio a bonança. Uau! Meu amigo, minha amiga, se Jesus está no barco, tudo vai passar. Exato. Tudo vai passar. Vai chegar uma hora que tudo vai passar. Deixa eu dizer mais. Como a Bíblia diz, o tempo cessou e veio a bonança. Não só cessou para poder ficar... Não, veio a bonança em cima. Isto é... Não é só passar a tribulação, ainda veio algo muito bom depois disso. Bonança significa plenitude da bondade. Exato. Às vezes confundem, pensa que bonança é muito dinheiro. É. Só dinheiro. Mas a bonança é a plenitude da bondade. É você se sentir que foi bom, recebeu algo bom, sabe? Então, eu quero liberar essa palavra. Deus, ele está no controle de tudo. Ah, pastor, estou sofrendo. Ah, mas está passando isso e isso na minha vida. Meu amigo, minha amiga, Deus está no controle. Deus está no controle. Ah, mas como é que pode? Deus estar no controle, Deus está permitindo tudo isso acontecer. Olha, eu vou lhe dizer algo poderoso para você entender. Isso está acontecendo, isso tudo está acontecendo porque Deus ele tem propósito. Presta atenção. A gente não consegue compreender propósitos porque é intangível para a nossa mentalidade. A gente não alcança. É como Davi, ele olhar para mim, meu filho, que tem 1 ano e 4 meses, e ele querer entender os meus propósitos com ele. Ele não vai entender. Ele não vai entender os propósitos. E eu e você somos limitados. A gente não vai entender os propósitos de Deus. Quão insondáveis, a Bíblia diz, quão insondáveis são os seus desígnios e os seus caminhos são insondáveis. Nós não conseguimos atingir a mente de Deus completa. A gente não tem a plenitude da mente de Deus. Então, é algo que, sabe, você não consegue alcançar. E Deus, ele... Presta atenção nisso, Daniel. Eu achei muito interessante. Porque Deus, ele tem o controle das coisas ao ponto de que nós passamos por circunstâncias e nós muitas vezes sofremos, e eu estou escrevendo um livro sobre isso. O nome do livro é Não Retrocederei. E nesse livro eu escrevi um testemunho sobre... Eu levei Davi para vacinar ontem. Bichinho. Você levou tuas filhas para vacinar. É um sofrimento. É um sofrimento. E Davi, eu coloquei ele ali, aquela enfermeira foi dar injeção nele. Davi gritava. Fez escândalo. Me agarrou, sabe? Me zunhou. Ficou querendo me morder, ficou com ódio.
esperneou, Davi esperneou, que a enfermeira ficou impressionada. Só que ele não entende. Ele não entende que ali tem um propósito para ele. Porque aquela pequena dor, naquele momento, vai gerar com que aquela vacina, que é uma pequena dose de dor e sofrimento, é uma pequena dose do veneno, né? Você recebe aquela para o seu corpo produzir anticorpos. E foi isso que Deus falou comigo. Deus, ele permite que algumas dores atinjam o nosso coração para que a gente consiga amadurecer, para que a gente consiga ir para um próximo nível, para que males maiores não venham a nos atingir. Então, às vezes, você até comentou, você abriu seu coração, Daniel, eu achei muito lindo. Você falou sobre o seu pai e tudo mais. Eu não tenho a menor dúvida, Daniel. Não tenho a menor dúvida que os perrengues que você passou, sabe, há poucos anos atrás, todos esses perrengues produziram em você o homem que você é. Para sua filha e sua esposa olhar para você e dizer, meu Deus, que obra é essa que Deus fez no meu marido e no meu pai? Então, você hoje só consegue enxergar as suas filhas e até a sua esposa de uma forma diferente, porque isso foi, sabe, como um antídoto para que você pudesse hoje ser mais forte e mais resiliente. Você acredita nisso? Você pode abrir o coração para isso? Né? Creio perfeitamente nisso, né? Quando dias atrás a gente até no momento de oração eu até me questionei, né, no dia sobre tipo, eu queria ter conhecido a Deus antes para ter mostrado isso ao meu pai, né? E a Isa colocou aqui, Carlila já está chorando. E Lila tinha até uma pergunta aqui que já, pastor, vai ficar para você responder. Ela colocou, Deus está no controle ou está no comando de tudo, né? Mas, e aí assim, foi um mal necessário, né? Uhum. Foi um mal necessário porque muitas pessoas podem, ontem eu até assistindo um filme chamado Questão de Fé, foi uma coisa meio, eu quase me acabo de chorar durante o filme, assistindo, e minha filha acordada comigo, Lila já tinha dormido, mas parecia muito com o que eu já tinha vivido, só que, óbvio, em circunstâncias diferentes. Porque em alguns momentos eu questionei, mas, pô, por que que Deus fez isso? E aí até entender hoje que Deus não faz, Ele permite, né? Ele permite que certas coisas aconteçam com você, pelo menos é hoje esse pensamento que eu tenho, para que você cresça nas dificuldades, para que Isso. você, né, para que você creia nisso. É como você mesmo falou hoje pela manhã, são vacinas que ele te dá ao longo da vida. E É. a sua analogia foi muito rica nesse sentido, porque ele te dá pequenas doses de dores, pequenas doses de um veneno, para que aquilo faça com que você mude dentro de você o que vai causar proteção para caso aquilo retorne novamente à tua vida. Isso. Então é como eu até coloquei hoje, lá na live, e também falei dias atrás. O inferno, o diabo, ele não vai conseguir mudar a cruz, mas vai tentar influenciar teu coração para não receber essa graça. Agora um Mas, negócio. Eu queria destacar algo poderoso, sabe? Que Deus, ele tem falado muito comigo com relação a isso. Depois que eu fui pai, eu aprendi algumas coisas um pouco diferentes. Eu estava pregando no culto jovem, eu preguei, acho que foi no sábado de Aleluia. Eu preguei lá no culto Farol e eu preguei sobre o silêncio de Deus, quando Deus fica em silêncio. Rapaz, essa ministração mexeu mais comigo do que, sabe, do que tudo. Eu pregando assim, com vontade de chorar o tempo todo. Por quê? Porque imagina só, rapaz. Jesus está ali na cruz, pagou um preço e tal, foi traído e tal. Aí chegou lá, foi crucificado, ele está ali na cruz. E Jesus, em um momento de desespero humano, ele diz, meu pai, o que foi que houve? Por que tu me abandonou? Peraí, não tá tudo no teu controle aqui? Até agora eu não fiz tudo que tu mandou? No modo nordestês aqui da Paraíba. Tipo assim, que é isso?
Jesus, ele sentiu a dor. Só que muitas pessoas focam na dor que Jesus sentiu. Uhum. Destacar a você hoje a dor que o pai sentiu. Perdão. A dor que o pai sentiu em deixar o seu filho sofrer. E sabe como é que eu saquei isso, Daniel? Porque eu estava na série há um tempo atrás de um pai... teve um incêndio lá no Pará e o pai foi chamado, né, porque a família toda estava sendo incendiada e o filho tinha ficado em casa. E aí o pai chegou e já tudo sido consumido, seu filho morreu. Filho de 6 anos de idade. A dor desse pai. E aí o repórter, né, chegou para ele e disse assim, olha, eu sei a sua dor, eu imagino a sua dor e tal. E aí perguntou, mas compartilha aqui para os telespectadores o que você está sentindo agora. As pessoas precisam ou entender o que você está sentindo. E ele, sabe, muito educado, ele respondeu assim, ó, o que mais me dói não é eu perder o meu filho, mas o que mais me dói é eu saber que o meu filho chamou pelo meu nome e eu não estava lá. Meu Deus. É verdade. Então, aquele pai, ele chorava nem só pela perda do filho, mas é de saber que o seu filho estava chamando o nome dele, certamente. O filho procurou o pai. E eu fico imaginando isso. Deus Todo-Poderoso, permitindo que essas coisas a gente passe, mas dói em Deus. Deus tem sentimento, sim. Dói nele. Então, Daniel, imagina o seu Pai do céu, Deus Todo-Poderoso, nos dias que você enfrentou as dificuldades. Eu quero dizer isso a você. Doeu em Deus. Porque não tem como Deus ele ser um pai amoroso se ele não tem compaixão de você. Então doeu nele. Mas são pequenas doses que a gente precisa passar para a gente sair mais forte, sabe? Então, tentando responder também a pergunta de Carlila, se Deus está no controle ou está no comando, eu digo que Deus está no controle e no comando. Ele está nos dois. Porque tudo está na mão dele. Tudo. TUDO. Ah, pastor, mas como é que fica o livre-arbítrio e tudo mais? É um outro processo. O livre-arbítrio é sobre salvação. É outra história. Deus, ele é onisciente. Então, ele sabe tudo que a gente vai pensando, o que a gente vai pensar. Ele sabe. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, ele sabe de tudo. Só que ele permite que nós venhamos a tomar escolhas, mas ele já sabe o que vai acontecer. Só que ele permite que você experimente isso. Ele libera que isso aconteça. Porque ele tem interesse num propósito por trás. Então, certamente, Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele não queria que Jesus sofresse. Mas ele sabia que tinha um propósito. Ele sabia que tinha um propósito. Davi chorando no meu braço. É de partir o coração. Ele olhava para mim, era como se fosse Jesus dizendo com o pai, por que me abandonaste? Por que tu me trouxe para cá? É tipo assim, tu vai deixar, né? Tu vai deixar, estão fazendo isso comigo. Você é o meu pai. Você vai deixar? Por que você me trouxe aqui para essa mulher me furar e fazer uma dor em mim? E aí o que eu amo nesse texto de Jesus aqui é que toda tempestade ela tem um fim. Exato. Toda tempestade, uma hora o sol vai abrir. Uma hora vai parar de chover. Eu não conheço nenhuma cidade no mundo que está chovendo até hoje. Não existe um lugar no mundo que chove todos os dias, 24 horas. Não existe. Em algum momento vai parar. Eu não sei a dor de quem está aqui hoje, ou quem já passou por dores, como você, como eu já passei. Mas eu tenho essa convicção que uma hora vai passar e não apenas vai cessar, mas virá a bonança. E aí você vai se maravilhar e dizer, meu Deus, realmente tu estavas no controle desde o começo, eu não tinha nem percebido. Amém. E aí, de fato, uma coisa que me ajudou muito, né? Na época eu ainda não tinha... Eu cometi erros, mas eu posso te dizer que com o ocorrido, acabei cometendo erros maiores do que os que eu já poderia ter cometido.
porque acabei meio que tentando justificar o porquê tinha acontecido, entender o porquê tinha acontecido e procurando lugares que eu não deveria ir, Sim. né? Até de fato hoje entender que o que está lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40, é a coisa mais real que existe, né? Porque lá ele fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Aquele versículo, aquele trecho muito assim próprio, principalmente, que é onde a primeira vez que eu escutei foi no Conselho em 2018, que aquilo Uhum. modificou o Daniel que foi. Então, assim, Entendi. hoje eu consigo dividir, digamos, minha vida entre pré e pós-conselho, Uhum. e com dores ocorridas, eu consegui entender o propósito, não vou dizer que eu entendi o propósito de Deus, mas eu entendi que eu precisava passar por aquilo, mesmo que a dor tivesse sido grande. Então, eu não só me modifiquei como pessoa, marido, pai, mas principalmente também, eu acho, que como filho, né? A partir do momento onde eu tive que estar, digamos, onde a figura masculina do meu pai sai e a figura do filho mais velho tinha que estar ali mais próximo da mãe, sendo que eu já morava anos longe. Uhum. Então, quando você vê lá o texto que está lá em Isaías, ou então lá lá na primeira carta de Pedro, lá em 1 Pedro, onde tem que lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, aquilo ali para mim me trouxe uma paz, me traz uma paz tão Amém. grande, e aí eu começo a entender de fato esse controle de Deus. Porque você ainda vai passar por isso, eu acho que você já passou, viu, Charles? Aquele momento onde você está jogando videogame e você não consegue passar daquela fase de forma alguma, e Uhum. você, mesmo sabendo que tem alguém que pode passar por você, que pode te ajudar naquilo, você se agarra naquela tua convicção de dizer, eu sei, eu posso, e não quer passar o controle para alguém. Então eu Verdade. acho que assim, a nossa vida com Deus, tem gente que parece criança birrenta mesmo quando está jogando videogame, tipo, ele Uhum. quer te ajudar, ele vai passar daquela fase para você, ele vai passar com você, mas tem gente que não quer passar esse controle, não quer tirar, né? Verdade. Eu estava vendo aqui no livro alguns trechos aqui que me marcaram. Eu tinha marcado aqui no bolso. Uhum. Ele diz assim, ó, não são as pessoas bem-sucedidas que se tornam resilientes, mas a resiliência é que torna elas bem-sucedidas. Exatamente. Ser Já resiliente ouvi. de transtorno, no momento de pressão, no momento de perda, presta atenção nisso. Você ser resiliente, isso não é você ser fraco, é o contrário. É você demonstrar que você pode ir mais longe. E, e sabe, tem coisas que você, quanto mais você estica, mais fica forte. Pronto. Quanto mais você esticado, mais você vai ficar mais resistente. Mais você vai conseguir superar os desafios. E tem outra coisa que ele disse assim, ó. A pessoa resiliente é aquela que sofre crises, enfrenta mudanças ou situações de forma extrema, mas consegue dar a volta por cima, transformando o sofrimento em competência. Uau, eu amei isso, esse termo Hum. competência. É você transformar a sua história de dor, ou com as lágrimas que você derramou, você regar a sua alma. É você transformar as histórias de dor em algo que vai construir em cima disso. Tem um outro pastor amigo meu, Júnior Rostirola. É porque o nome dele é bem importado. Eu não sei se Uhum. pronunciar o nome dele, só chama de Júnior. E aí ele é pastor lá no Paraná e ele é incrível. E ele tem um testemunho incrível porque ele foi abusado quando era criança. O pai dele batia. É uma história terrível. Ele conta num livro. Mas sabe o que é mais interessante? É que todo esse processo de sofrimento que ele enfrentou na infância e na adolescência, tudo isso, Deus ele tinha um propósito em permitir. Porque ele hoje ele é uma das referências sobre paternidade espiritual. Então, assim, é como se os seus sofrimentos fizessem com que você agora fosse mais competente, eu tivesse mais autoridade para falar. Exato. Então, hoje eu posso falar mais sobre controle de Deus, porque eu enfrentei situações onde eu percebi que Deus estava no controle. Hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade sobre resiliência, sobre permanecer, sobre não retroceder,
porque eu enfrentei uma situação onde eu chorei, em alguns momentos eu fraquejei. Mas Deus, de alguma forma, depois me deu forças. Depois veio a bonança. E a gente esquece disso. É que a tempestade é o tempo presente. E a gente só consegue enxergar coisa a 1 metro de distância. Mas enquanto Deus, ele pede para não a gente tentar enxergar, mas ele pede para a gente simplesmente confiar. E esse é Exatamente. o desafio. Por isso que nós somos salvos é pela fé, não por mérito. Porque a fé é algo que é subjetivo, você não consegue, sabe, você não consegue determinar a olho nu, mas só Deus ele enxerga a fé do coração de cada um. Então, o que Deus mais pede é o que mais a gente foge de ter, que é fé. Então, assim, comece a cultivar a fé e olhar, sabe, na Amém. confiança que Deus é o cara que está no barco com você. Ele está no controle de tudo. E ele também está no comando. É ele que dá o tom. Agora, às vezes, a gente tem a opção de não escolher, né? De escolher não fazer o que ele quer. E aí é pior, porque a gente vai sofrer mais. Né? A gente pode não querer tomar a vacina. A gente pode fugir dela. A gente pode querer fugir o tempo todo da vacina. A gente vai estar se arriscando à morte eterna. Né? Mas o melhor caminho é tomar a vacina de Deus. Eu prefiro tomar sempre aquela picadinha aqui no braço, sabe? De 1 ano em ano, de 2 em 2 anos. Prefiro estar sofrendo de vez em quando para não ter que sofrer de um mal maior lá na frente. Exatamente. A A vida Lília da está fazendo uma pergunta aí. Por que passa que é tão difícil entregar o controle a Deus? verdade. Rapaz, interessante esse controle, porque acho que foi uma das primeiras pregações que eu produzi, eu fiz, depois do seminário. No seminário eu produzi muitas, mas depois do seminário, foi uma das primeiras pregações que eu fiz, que é, mas eu preguei para adolescentes. É quando Deus está no joystick. Controle, né? E eu me Exatamente. pregar essa mensagem, aí eu preguei, foi bem legal e tal. Aí depois uma irmã de uma igreja, logo na mesma semana, uma irmã de uma igreja dessas pentecostais, me chamou para ir pregar lá. Pedi autorização ao pastor Márcio. Aí eu fui. E Reisa foi comigo nessa pregação, ela lembra. Reisa foi comigo. Eu boto os discípulos para andar. E aí Reisa foi comigo nessa pregação na Assembleia de Deus. Foi um moído. Um dia eu posso contar essa história completa. E aí eu fui pregar nessa igreja. E quando eu cheguei lá, a mulher tinha dito, olha, é um culto de jovens. Então eu levei a mensagem que eu tinha preparado há poucos dias. Que é Deus está no joystick. Quando eu chego lá, a pessoa mais jovem tinha 50 anos. É sério? É. Então eu tive que adaptar a mensagem. Então, eu de vez falar de joystick, eu comecei a falar muito sobre controle. E eu me lembro de que uma das coisas nessa pregação é que o maior desafio da gente é porque a gente está jogando e a gente não quer largar o controle, a gente não quer passar o controle para alguém. Eu não sei você, Daniel, mas aqui em casa, quem manda no controle sou eu. Controle da televisão. Pego no controle, controle é meu, até Davi chegar. Davi Até chegou, Davi chegar, né? tá uma história. Mas quando a gente entrega o controle a Deus, é um processo longo. Porque assim, você entrega o controle em áreas. Você nunca entrega o controle total. Não tem quem entregue o Exato. controle. Você entrega o controle em áreas. Vou dar um exemplo. Quando eu me converti, a primeira área que eu entreguei o controle total a Deus foi a área das finanças. E aí Deus, é o seguinte, não dá certo. Eu passei a minha vida toda, então as minhas finanças são tuas. Então você tem um senhorio nas minhas finanças. É você quem governa. Então você diz para onde eu vou botar o dinheiro. Então na palavra já estou dizendo, 10% você vai ser obediente na igreja. Seja obediente, libere. Seja generoso, abençoe. Então, glória a Deus, foi a primeira área que Deus converteu. Então, Deus ele vai tratando no nosso coração as áreas que nós devemos entregar o controle. Então, vez por outra, a gente está querendo pegar o controle de volta. Vez por outra, a gente quer Verdade. o controle de volta. E isso vai acontecer, sabe, Daniel, infelizmente, provavelmente até a gente morrer. Em alguma área, a gente quer o controle de volta, sabe? A gente tem que admitir isso.
que sem querer a gente quer buscar de volta o controle. Por isso que todo mundo é ansioso, por isso que tá cheio de gente aí com síndrome do pânico, com ansiedade, com medo de morrer. Porque a gente é involuntário, é do ser humano. O ser humano, ele quer controlar as coisas. Então, por isso que é uma constante briga, né? O apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu termino fazendo. Porque é uma guerra entre o espírito e a carne, a nossa própria vontade. Então, assim, a melhor forma, Carlila, de viver com esse conflito é viver pelo Espírito. Eu ministrei isso recentemente. Viver pelo Espírito é uma prática diária, não é só no domingo. Você tem que ficar forçando intencionalmente colocar o controle para Deus, porque senão você vai roubar o controle de volta. Eu tô para ver uma pessoa que diga que tem o controle total de tudo. Não dá o controle total de tudo a Deus. A gente não dá tudo, infelizmente. É uma guerra constante. Então, mas o nosso objetivo, o nosso alvo é esse. É nós entregarmos tudo a Deus. Então, assim, meu esforço é eu entregar tudo a Ele. Eu constantemente, eu tenho que ficar buscando, sabe? Eu tô aqui com a minha esposa, eu tenho que lembrar, eu tô com meu filho no braço de Deus. Se um dia o Senhor tirar o meu filho de mim, me faz entender que tudo está no teu controle. Não permita que eu pegue o controle de volta. Porque se o Senhor me deu, o Senhor pode tomar. Mas não é fácil. Sabe? Porque buga aqui, ó. Buga, velho. Você fica... O conflito dá choque. Você quer pegar o controle de volta. Você quer dominar. Sabe? Você quer ser a pessoa. Tudo. Você quer ter o controle do seu tempo. Por exemplo. Não, meu tempo é meu tempo. Eu tenho que assistir minha série. Negócio de ler a Bíblia, negócio de devocional. Então você começa a guerrear para ter o controle das suas coisas. Então, Carlila, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas não é tão simples, não é tão fácil, mas é muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. É simples. É viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é deixar o Espírito controlar as suas ações. Então, o Espírito Santo é que controla, é ele que deve governar as suas ações. Então, a gente sai de casa, qual a roupa que eu vou vestir? Espírito Santo de Deus, fala comigo. Tu és comigo, então não permita que eu use uma roupa que não seja adequada. Não permita que eu use uma roupa que não glorifique o teu nome. Não permita que o meu trabalho, sabe, no meu trabalho eu esqueça que eu estou ali no trabalho porque o Senhor me colocou. Então não permita que eu tome controle da minha vida profissional. Então é uma briga constante, Carlito. É uma luta na mente. Então os discípulos, eles tinham vivido com o Senhor Jesus, viu os milagres, tudo aconteceu. Tal. Ele foi, deu a grande comissão, e por todo mundo pregar o evangelho, depois apareceu os discípulos. Os discípulos estavam pescando, velho. Os caras voltaram a fazer, estavam fazendo antes. É tipo assim, Jesus voltou para dizer, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Que eu disse para vocês fazerem um negócio, vocês pararam, o que foi que houve? Então, assim, prova que é uma luta na nossa mente. Para a gente entender que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. Sabe? Exato. Ele. Não roube o controle de Deus. Lute para não roubar. Pois é uma grande tentação querer roubar. Exatamente. Alguns comentários aqui, a Vânia, que é uma das discípulas de Lila, colocou assim, é incrível que quando a gente entrega o controle a Deus, ele resolve cada detalhe. É 100% sobrenatural, né? O pastor Igor, lá de Goianinha, colocou que os momentos difíceis, de fato, nos ajudam a confiar em Deus e crer, né? E crescer a nossa fé, crescer na fé. E a Bruna, que é outra discípula de Leila, colocou que Deus nunca tomou o controle, mas ele tratou até entender que ela estava sendo, entre aspas, abestada e dá o controle a ele. Mas vez ou outra acontece exatamente o que você falou, né? Das pessoas quererem pegar de volta, de quererem controlar suas próprias vidas. Né? Lutando, né? Para poder ter de volta esse controle. Mas a gente tem que descansar mais. Acho que o problema é descansar. Emocionalmente, principalmente. As pessoas precisam descansar mais em Deus. Sabe? Exato. A gente está numa luta constante. E tem uma música que fala muito sobre isso. Eu amo a teologia dessa música, tá?
Zoe. O nome da música é Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma. É Linda. Linda, que fala da realidade humana. A gente fica na briga, mas o caminho certo é a gente descansar e confiar. De fato. De fato. Se lançar é relaxar mãos. Sabe? É cada vez mais, sabe, deixar Deus fazer. Peraí, mas não entrou a segunda parcela do auxílio. Meu irmão, Deus está no controle. Deixa. Tem provisão. Até a sogra mandou bênção aqui, glória a Deus. A sogra é usada por Deus. Deus usa todo mundo, até uma jumenta, quanto mais a sogra. Então, Exatamente. Usa todo mundo. Então, relaxa. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. É a gente que não entende nada. A gente está sem entender aí. Mas Deus ele não pede para a gente entender. Ele pede para a gente crer. Então, no dia que Exato. Deus vai entender. Não, mas lascou. Deu águia. Não vá nisso. Vá nessa. Você tem que confiar. Fechar os olhos e ir. Se Deus mandou ir, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo que o mar se abre, né? Isso. Então, é exatamente isso que a gente tem que tratar no nosso dia a dia, tratar no nosso ser, entender, né, na nossa vida, que não adianta querer puxar o controle, nós não temos controle. Você pode até tentar puxar, ter o controle da sua vida, ter o controle de suas finanças, mas sem o propósito que Deus colocou na tua vida, sem isso se cumprir, muito dificilmente você vai conseguir ir muito longe, né? Então, de fato, foi um momento abençoado, Charles, sinceramente. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite de vir aqui. Eu sabia exatamente não o que você ia falar, eu só sabia que ia ser uma bênção absurda isso aqui. E você tá junto com os personagens, né? E termina transparecendo aí coisas do devocional aqui. Como é? Não entendi. Porque você tá junto comigo nos devocionais 10 horas da manhã. Não, sempre, sempre. Então, assim, eu sabia que isso aqui ia ser transformador, né? Então, assim, a gente tem pouco mais de 1 minuto aqui de live. Minuto. Pastor, Como é? Deus nos provoca para que a gente entregue esse controle nas mãos dele. Sim, muitas vezes ele permite, ele até provoca mesmo, pois ele é soberano, Exato. ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Então, se ele pode tudo, então avance. Exatamente. Ivânia colocou que a gente está tão acelerado para pegar o controle que acaba não descansando em Deus e a gente tem que, de fato, se entregar, né? Isso. E descansar. Exatamente como eu tinha dito. Né? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então é isso que a gente tem que crer. Tá? Charles, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Agora eu queria te pedir uma última coisa. Você Sim. pode orar por todos nós que estamos aqui, pelas pessoas que estão assistindo? Claro que sim. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa live, obrigado pela Zion, obrigado por Daniel, Carlila, por toda a igreja, comunhão em Iguatu. Eu peço a sua bênção sobre eles, que eles possam ter e resistir, ó Deus, nos dias maus, pois eles sabem que as tempestades uma hora vão passar. E aí eu oro, Deus, para que eles possam ser resilientes e perseverarem na comissão que o Senhor deu para cada um deles. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. E o pessoal que está assistindo, gente, não esquece, tá? Vai lá no perfil da Zion, vocês têm lá uma foto oficial, a gente está sorteando para os participantes um dos modelos de Bíblia, com capas exclusivas, e aí só marcar 2 amigos, segue o perfil, que aí no dia 25, agora, próxima segunda-feira, a gente vai fazer esse sorteio. E a nossa pastora aqui, pastora Reis, acabou de dizer foi bênção, e na sexta-feira é com ela, a live é com ela, né? E para falarmos aqui sobre o Deus que cura, certo? Então, gente, muito obrigado. Pode dizer, Charles, temos 20 segundos. O Charles caiu. Então, gente, muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e fiquem com Deus, tá?